Honestly, is it just me, or is the human race armed with religion poisoned by prejudice and absolutely frantic with hatred and fear, galloping pell-mell back to the Dark Ages? E aí, meus alunos? Quero falar um pouquinho hoje com vocês sobre esse lance todo que está rolando aí desde o final de setembro sobre o ensino religioso nas escolas. Quero fazer um pequeno mesmo, breve mesmo, apanhado histórico disso aí na legislação brasileira e depois explicar afinal o que está acontecendo e, claro, né, como sempre nesse canal, porque aqui a gente não arrega, dar a nossa opinião, né, explicar afinal o que a gente acha sobre tudo isso. Primeiro é importante a gente diferenciar escolas públicas e privadas, porque a legislação é um pouco diferente nesse sentido. As escolas privadas que têm confissão religiosa, elas têm total liberdade para professar ali seu ensino religioso. O cara que vai pagar a mensalidade, vai fazer a matrícula ali, ele já tem que saber disso, ele vai saber que a escola é religiosa ou não. O nosso foco hoje são escolas públicas, ou seja, que pertencem ao Estado. Como eu disse, eu vou retomar um pouquinho da história da legislação brasileira em relação à escola pública e à religião, mas eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu não vou ficar aqui retomando toda a origem histórica da escola pública no Brasil, porque isso demandaria muito tempo, não cabe aqui, não é uma aula sobre isso, né? E a gente teria que retomar desde o século XIX. Eu vou trabalhar com o início dessa parada toda desde as constituições da República. Não vou falar de Dom Pedro I, Dom Pedro II e escola pública porque não faz sentido. Bom, falando sobre as constituições republicanas, ou seja, as constituições desde mais ou menos 1891, há já uma questão importante sobre religião, Estado, escola, enfim, na República. Primeira questão importante é que em 1891 a Igreja Católica, no caso, é separada completamente do Estado. É o que a gente chama de Estado laico, ou seja, o governo federal e os governos estaduais, as prefeituras, enfim, não têm nenhum vínculo, direto ou indireto, com a Igreja Católica ou qualquer outra religião. O Estado é laico, ou seja, o Estado deve governar e gerenciar a sua população de forma não religiosa. E isso também abrange as escolas, desde as primeiras constituições republicanas. Mas é a partir de 1930, né, com a chamada Revolução de 30, também não vou questionar isso aqui, né, com o início do governo Vargas, que realmente se legisla de forma mais próxima, de forma mais direta sobre as escolas e a relação com a religião, né? A primeira questão importante é que o ensino religioso opcional é permitido a partir de 1930. Não é obrigatório, não é enfim, nada disso, mas ele passa a ser permitido em 1930. É um retrocesso, né? Porque se a gente fala que a Constituição do século XIX já separava igreja e Estado e, portanto, não havia ensino religioso nas escolas, a Constituição de 1930 ela retrocede nesse sentido, ela acaba permitindo o ensino religioso opcional, mas ela permite a partir dessa Constituição, a partir do governo Vargas. E as outras constituições republicanas, a partir de 1930, continuam mantendo essa autorização, né? Digamos assim, as escolas não são obrigadas, obviamente, mas elas têm a permissão do ensino religioso opcional. É só a Constituição de 1988, aquela Constituição que a gente chama de democrática, de logo depois da ditadura, né, no governo Sarney, e que existe até hoje, que vai de alguma forma tentar legislar sobre isso, né? Vai dizer no artigo 210, parágrafo 1º, abre aspas, o ensino religioso de matrícula facultativa constituirá a disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, fecha aspas. Ou seja, a Constituição de 88 é bem clara, ela permite o ensino religioso, mas a matrícula é facultativa, ou seja, aqueles alunos que não desejam frequentar as aulas de ensino religioso, por quaisquer motivos que sejam, eles não são obrigados, é facultativa a matrícula. Mas a Constituição é muito clara, ela permite o ensino religioso nas escolas públicas. Em 1996, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, que vai formular leis para a educação nacional, ela também autoriza. O ensino religioso é permitido desde que ele não seja obrigatório, desde que respeite as diferentes crenças e que não tenha o objetivo de proselitismo religioso, ou seja, que não tenha o objetivo de pregar uma religião, de converter as outras pessoas para uma nova religião. É isso que diz a LDB. Então aqui vocês estão percebendo, né, que a gente está pegando historicamente várias legislações diferentes e que vão autorizando a entrada do ensino religioso nas escolas. A gente já fala sobre isso. E aí, com base nessa LDB de 1996, a partir do começo dos anos 2000, vários estados brasileiros começam a, então, inserir o ensino religioso nas escolas, de forma mais abrangente. Começando pelo Rio,
pelo governador Antônio Garotinho, que inclusive condenado aí a esquemas de corrupção, etc. A gente não vai entrar nesses méritos, mas era um governador de cunho religioso, né, era pastor religioso também. E aí em 2017, que é o grande foco desse vídeo aqui, né, o Superior Tribunal Federal vai votar essa questão de novo, né? E por 6 votos a 5, uma votação bem acirrada, acho que isso representa inclusive o caminho que a sociedade está nesse sentido, né? Estamos muito divididos nesse assunto, mas numa eleição ali dentro do Superior Tribunal Federal de 6 a 5, os ministros do STF determinam que o ensino religioso confessional pode sim ser ensinado nas escolas públicas de ensino fundamental. O ensino religioso confessional, ou seja, não é uma aula específica de história das religiões. Não, o ensino religioso, sei lá, pode ter um pastor de uma igreja evangélica, ou um padre ou aspirante a padre da igreja católica ali ensinando o ensino religioso dele ali nas escolas de ensino fundamental. É claro, isso continua sendo facultativo, isso não é obrigatório, mas é permitido. O ensino religioso confessional, que se aproxima muito dessas escolas particulares de cunho religioso, as escolas católicas que tem por aí, escolas adventistas que tem aos montes. A lei é essa, a legislação está aí. O ensino religioso tem no Brasil as portas abertas, e essas portas são abertas pela própria legislação. Mas e aí? Qual é a nossa opinião sobre isso? Mas afinal faz sentido? A nossa pergunta é essa. O Estado brasileiro não é laico desde a República? A separação não existe entre igreja e Estado? Por que isso se debate tanto de forma tão presente até hoje? O último censo, que foi feito no Brasil em 2010 pelo IBGE, marca mais ou menos assim a divisão religiosa do Brasil. 64% mais ou menos das pessoas se declaram católicas. 23% mais ou menos se declaram evangélicas. 2% mais ou menos se declaram espíritas. 3% de outras religiões, que não estão aqui declaradas no IBGE. E 8% se declaram sem religiões. Dentro desse contexto aqui, mais uma vez eu pergunto, quem garante que essa diversidade vai ser respeitada? É isso que a gente está falando de uma diversidade simplificada. Porque quem aí é religioso, quem já passou por isso, quem conhece quem é religioso, sabe muito bem que uma coisa é você ser católico e se afirmar católico, e outra coisa é você entender dentro da Igreja Católica quantas divergências existem. Isso porque a gente não está falando das religiões de matriz africana, né? A gente sabe muito bem como essas religiões sofrem preconceito diário. Há pesquisas feitas por várias ONGs, por exemplo, de crianças que pertencem a famílias de religiões de matriz africana, como o candomblé, por exemplo, e várias outras, que escondem na escola qual é a sua religião para não sofrer preconceito, abuso, desde o bullying até violência física, né, o menosprezo, e etc, etc. A gente sabe que isso acontece. Mas afinal, né, qual é o papel da escola? O papel da escola deveria ser esse, né, ampliar aí a cabeça do estudante para os vários campos de conhecimento que são possíveis. E essencialmente questionar as grandes verdades, realmente ser um espaço de debate, problematização, questionamento, tudo aquilo que a religião não é. Porque a religião é dogmática, ela ensina verdades absolutas. E esse questionamento é, na minha opinião, o grande papel que a escola deve ter. Principalmente a escola pública, que está ali para atender o público, que pertence às pessoas e que abrange uma diversidade muito grande, né, de gente. A Prova Brasil, que é uma prova oferecida pelo MEC para medir os índices de conhecimento básico em português e matemática, mostra cada vez mais que o Brasil tem um analfabetismo funcional muito grande. Quer dizer, o sujeito sabe ler e escrever funcionalmente ali, mas não consegue interpretar um texto. Ou então um analfabetismo matemático muito grande. O cara sabe ali fazer uma conta de, né, simples de adição, subtração, mas o cara não tem uma dimensão maior do que é o raciocínio matemático. O cara é, como vários professores de matemática brincam, o cara é enganado no troco, né? Quer dizer, não tem ali um conhecimento mínimo, né, de alfabetização matemática, numérica. Quer dizer, não se tem o mínimo que a escola deveria oferecer. E isso porque a gente não está falando daquilo que a escola realmente deveria oferecer, debate filosófico profundo sobre educação. A gente está falando do mínimo, e a escola não garante. Aí fica nessa discussão aí de dar religião ou não. Mas um argumento que eu ouço bastante dessas pessoas que defendem o ensino religioso nas escolas é que os alunos aprenderiam sobre moral, sobre bons costumes, etc. Coisas que eles não aprenderiam em outras matérias e, portanto, o ensino religioso seria importante nesse sentido. O cara vai ter uma moralidade elevada para fazer o certo e errado, não vou aqui discutir o certo e errado no sentido, né, filosófico dos termos e tal, mas o cara vai fazer o certo e errado porque ele tem uma consciência sobre o outro, porque ele tem uma consciência clara de si mesmo, porque ele tem um conhecimento histórico da humanidade, porque ele tem um conhecimento biográfico dele mesmo e, portanto, ele tem um conhecimento sobre como surgiu aquela sociedade, para onde ela está indo, de onde ela veio, e esse respeito mútuo pela humanidade
pelo outro é o que deve ser ensinado pela escola. Eu não tenho que ter uma moral elevada, né? Enfim, fazer o certo ou o errado, porque Deus está vendo, ou porque sei lá qual religião me diz o que fazer. Isso é do foro íntimo. Fora que se religião ensinasse alguma coisa de moralidade, não tinha aí o garotinho mesmo, você falando nesse vídeo. Eu ia chegar aí justamente, aí, né? Porque se religião fosse um ponto central, né? Um fulcro de moralidade, o que falar sobre a Igreja Católica e os casos de pedofilia? O que falar dos pastores evangélicos e os casos de desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro e esquemas de corrupção dentro da política brasileira? A ética deve ser uma preservação da espécie, um conhecimento histórico, né? A ética deve ser um respeito ao outro porque você entende que o outro é igual a você. Não uma ética religiosa porque Deus vai te punir. Mas na verdade o problema é mais amplo do que esse ainda, porque a gente está aqui questionando se a religião pode ou não ser ensinada nas escolas. A gente percebeu que legalmente sim, a religião tem aí as liberdades legais para atuar dentro das escolas, mas a nossa opinião de que isso não deveria existir, porque mesmo escolas que não têm o ensino religioso como parte do conjunto de disciplinas, adotam a religião como um sistema que faz a escola funcionar, digamos assim. A Prova Brasil, que é oferecida aos alunos, né, de todo o ensino fundamental, a partir do 5º ano, depois do 3º ano do ensino médio, para avaliar o rendimento em português e matemática, também oferece para os diretores de escola um questionário bem amplo, né, para poder avaliar a situação das escolas em relação aos seus próprios diretores, né? E aí, a última Prova Brasil, a estatística que eu estou usando na verdade é de 2011. Eu procurei uma estatística próxima do censo para a gente manter ali o mesmo argumento histórico, né? Então, estatísticas aí dizem que mais de 60% das escolas têm o ensino religioso dentro da carga horária, no âmbito nacional. 51% das escolas, mesmo quando não utilizam o ensino religioso dentro da carga horária, utilizam a religião como forma de resolver conflitos. Ou expõem publicamente alguma forma de religião. Usam músicas religiosas em eventos de celebração. Então, o evento da escola vai acontecer, sei lá, formatura, ou então um evento esportivo, ou seja lá qual evento, a escola usa ali músicas religiosas para abrir o evento, para fechar o evento, durante o evento. Isso acontece em escolas públicas, diretores que afirmaram isso, tá? Não sei o que estou dizendo. Ou escolas que usam orações em suas celebrações, intervalos. Então, por exemplo, a oração antes de entrar para a escola, a oração antes de comer nas refeições ou na merenda, Nossa, a oração para sair, isso existe. Isso é estatístico. 23% ou algo assim declararam, os diretores, que utilizam de alguma forma objetos religiosos ao redor da escola. Então, por exemplo, a sala da diretora tem um crucifixo. Uma prática muito importante também, diretores que assumiram isso nessa avaliação feita no Brasil inteiro, de que utilizam argumentos religiosos como elementos de resolução de conflito. Então, por exemplo, a ação religiosa em casos de disciplina, o famoso Deus castiga quem desobedece. Isso explica tanta coisa sobre por que a escola está do jeito que está até hoje. Quer dizer, não é o único problema. Claro, não estou dizendo aqui que as religiões dentro da escola são o grande problema, porque existem problemas muito mais profundos do que isso. Mas é um problema da nossa sociedade, de forma geral, né? Tem lá o STF, que foi o que decidiu pela permissão do ensino religioso nas escolas, tem lá um crucifixo na parede até os dias de hoje. Eles falam do que é laico, tem lá um crucifixo em cima do juiz, né, do presidente do STF o tempo todo. Quer dizer, o que isso diz sobre a nossa sociedade? Por que a sociedade não avança? Tecnicamente, inclusive, porque ela não progride, entende? Pensando nesses exemplos todos, né, do uso disciplinar da religião, enfim, a religião acaba se tornando um elemento de dominação e não um elemento de esclarecimento e de, enfim, compartilhamento de diferenças, debate, discussão. Para ficar claro, é óbvio que a religiosidade é um elemento importantíssimo da sociedade brasileira, né? De uma sociedade que ainda se afirma mais de 60% católica, desde o último censo, a gente não precisa nem dizer, né, que sim, a religiosidade é um elemento importante. E é óbvio que a gente respeita isso e que isso deve sim fazer parte, né, das pessoas, da formação das pessoas, etc., mas não na escola. Não sei qual é a sua opinião, mas eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião aqui embaixo, nos comentários. Elas são muito úteis para a gente ampliar o debate. Se curtiu, curte. Se não curtiu, não curte. O que é importante é você manifestar a sua opinião, como a gente sempre diz. Mostre pra galera se você concorda comigo. Se você não concorda, mostre também para questionar. Fala, não concordei com nada que esse cara falou, quero mostrar para vocês, vamos discutir. Até o próximo vídeo. Semana que vem tem mais. Queria tanto que esse vídeo um dia não fosse tão atual, mas eu não tenho esperanças. Esse vídeo vai pra sempre ser atual. É verdade. Parece que cada vez mais, aqui no Brasil principalmente, né? Gostaria que ele não fosse atual também. Esse é aquele tempinho que você deixa pra botar o cartela? Da hora.